Então, aí que eu quero que vocês vejam que o negócio, como é que o negócio é complexo. Então, na situação, se a gente pegar duas pessoas, eu dei o exemplo aí, Dari e o Gabriel Pérez, né? Se ambos fossem gêmeos idênticos, e um deles engravidou uma menina, né? Entrou na faculdade, engravidou uma menina, se for o Dari, né? O Dari. Aí, se o Dari não, foi o Gabriel. Se o Dari fizer o teste de paternidade no lugar do Gabriel, ele vai ser considerado pai também ou não? A Alana acha que não, que cada um tem, tá, as suas condições genéticas aí distintas. E vocês, o que vocês acham o restante aí? Qual opinião vocês têm aí? Ou pelo menos umas duas mais Uai, opiniões. Zé, eu acho que, assim, depende do gêmeo. Eu acho que se for gêmeos idênticos, eu acho que tem probabilidade de dar que o Dari também pode ser pai. Quem falou agora foi a... Quem falou agora? Foi A por último. Mariana. Mariana. A Mariana. Eu acho que talvez não, porque eu acho que leva em conta também a célula, como é que chama? Reprodutora, tipo, que a célula foi minha, não foi dele, tá ligado? Mas e o padrão genético dessa célula que a Mariana acabou de falar aí? Então, Dari, deixa eu te falar um negócio. Nesse caso... Gabriel, Dari não. Dari é um lunático que estava dormindo agora. Acabei de dar aula para ele. Tava dormindo, né? Daquele jeito. Provavelmente. Só no final. Tchau, Zé. Eu só escuto tchau. Ele acorda no final. Nesse caso, a Mariana está corretíssima. Problema seríssimo, meu caro. Dois problemas. O cara vai lá, ele é gêmeo idêntico. Certo? Ele mata uma pessoa, ficou a impressão digital dele. Pode prender o irmão no lugar dele. Porque, às vezes, a impressão digital ou resíduos de... Por exemplo, vamos para um negócio mais violento. A impressão digital ainda pode ter uma certa diferença em alguns casos, porque a impressão digital, você fica assim, quando você está lá dentro do útero da sua mãe, essas células de Meissner aqui, às vezes, ficam encostadas, tá, no útero. E, às vezes, há uma diferença um pouco de impressão digital. Agora, se o dedo não ficar comprimido essa região aqui do útero, se ele não bater o dedo nessa região, vai ser até a mesma impressão, tá? Pode ter diferença. Mas, imagina uma situação mais, assim, violenta, uma situação mais trágica. Imagina que houve um estupro seguido de um assassinato. E ficou resíduos, isso que o Gabriel acabou de falar aí, ficou resíduos seminais do estuprador dentro da vítima. Ou que não tenha havido assassinato, houve só o estupro, né? Só que você entenda bem, só entre aspas, óbvio, né? Estou dizendo que não chegou a matar. Mas houve o estupro. Aí o que acontece? Quem estuprou foi o indivíduo A. Mas o indivíduo A tem um irmão B, que é o quê? Que é gêmeos dele. Você sabe que o irmão B pode ser preso porque todas as características vão bater? Inclusive o sêmen, porque aí vai analisar o DNA, etc. tal, ele pode ser preso. Porque vocês não podem esquecer de um detalhe. Quando a gente está falando dessa questão, nós estamos falando de indivíduos que são o quê? Clonados. Tá entendendo? São clones, cara. Eles são geneticamente idênticos. Era um mesmo ovo. A gente vai voltar a falar daqui a pouco. O mesmo ovo que se repartiu. Então são idênticos em tudo. Agora, o que eles não são idênticos muitas vezes, aquela discussão que nós começamos na aula passada, são os aspectos físicos da aparência. Por exemplo, aparência que a gente fala, aparência física. Ah, o Dari come muito. Né? O Dari é sedentário. Já o Gabriel, ele pratica... Ele Mas, José, falar um negócio. Faz academia. O telefone do Dari... O telefone do Dari tem uma... Peraí que alguém perguntou para o Renato. Renato, depois você pergunta de novo aqui para eu ver. Como é que é? O telefone aqui? O telefone do Dari tem um negócio que mostra o rosto dele, desbloqueia o celular, tá ligado? Aí, eu peguei o telefone dele, aí eu puxei o cabelinho de lado, assim, fiquei bem feinho, dei uns tapas na minha cara, tá ligado? Fiquei bem feio e olhei pro telefone dele. Aí, o bagulho desbloqueou. Aí eu fiquei assim... Você enganou, o negócio não desbloqueia. Você enganou o sensor do iPhone, né? Enganei o negócio, velho. Só que eu acho que o negócio desbloqueia com a íris do olho, tá ligado? Eu não sei como que desbloqueou, velho. Não, mas não é. Mas ele tem...
ele faz a leitura. Ah, vocês são parecidos, viu, cara? Também não sei como, não sei explicar. Mesmo assim, não era para desbloquear, não. Mas. Só que o que acontece? É muito raro desbloquear. A imagem tem que estar meio ruim, tipo, tem que estar meio escuro. O dia tem que estar meio escuro. Eu tenho que estar bem feio no dia, tá ligado? Tem que estar bem feio, bem judiado. Só que é o seguinte. Só que esses últimos agora, não sei se o teu é desses últimos, mas esses últimos agora, ele já tem um cuidado maior. Tem hora que não reconhece nem o da gente, você tem que ficar digitando a senha, né? Você coloca na frente assim, ele não reconhece, ainda mais se você tiver com óculos, ele não te reconhece. Máscara, então, nem fala, né? Se tiver com a máscara, não reconhece, eles são mais enjoados. Mas os iPhones até o 8 não era tão efetivo mesmo, não. Deixa eu ver aqui, o Renato está dizendo o seguinte... O Samsung dele é um S9 ou um S8, não sei. É bom até, pô, e reconhece. Não é, o Samsung é muito bom. Zé, eles têm os mesmos DNA, Renato, idêntico. Mesmo DNA. Não muda absolutamente nada. Porque é o mesmo ovo que se dividiu em dois. Agora, tem um detalhe. Como é que eu faço, então, Zé? Como é que eu faço para eu estabelecer essa conexão, etc, tal, né, do meu irmão, etc, tal? Então, aquilo que eu estou dizendo. Se um é sedentário e o outro pratica esporte, um pode engordar mais do que o outro? Pode, porque isso aí é o hábito alimentar. Mas não quer dizer que ele não tem o mesmo DNA. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Um toma mais sol, outro fica só dentro de casa. Ele pode ficar mais queimado do sol, mais moreno, etc. Tal? Pode, sem problema. Tá? E essa aparência externa que nós temos, ainda que tenhamos um irmão gêmeos, tá? Essa aparência é chamada de fenótipo. E o fenótipo, que é a aparência, ele é determinado pelas condições ambientais que você é submetido. Tá? Agora, o genótipo, a carga, a herança genética que você tem, isso aí não muda. É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Tá? Aí nós chegamos, então, no outro aspecto, que aqui na apostila, ele vai tratar. Então, aqui você fala, ó, genótipo e fenótipo, tá? Aí você vai ter um outro aspecto legal aqui, ó. São gêmeos. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu já fiz uma lá, se podia ser de pais diferentes, em aulas passadas. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Ó, para você ter uma noção, colocar aqui os dois gêmeos. Gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos. É possível, quando você tem o ato da ejaculação, o que acontece naquele momento? No fundo da região, vocês devem ter visto sistema reprodutor, foi o ano passado que vocês estudaram com a Lenise, o sistema reprodutor? Foi, ela mandou a aulinha lá. Isso aí. Então, olha só, vocês viram que a mulher ela tem um esfíncter na parte terminal, tá? Da região do pudendo feminino, que tem a abertura vaginal, que tem toda a vulva, etc. Tal, ela tem um esfíncterzinho ali que fica fechado. Só que o pênis ele está encaixando nesse esfíncter, tá? E no momento da ejaculação, por que a ejaculação ela sai com pressão? Porque tem que subir aqui, ó, você tem o útero da mulher, tá? E aqui você tem as tubas uterinas. Então, ele tem que sair com pressão, porque você tem que injetar aquele sêmen para ter alcance para chegar nas tubas uterinas. Por que nas tubas uterinas? Porque as tubas uterinas estão ligadas ao ovário da mulher. Lembra que eu falei para vocês? Que na metade do ciclo menstrual, a mulher ela tem uma pequena alteração de temperatura, aí ela libera o ovócito, tá? E esse ovócito, que é o período fértil da mulher, na metade do ciclo, esse ovócito, se ela tiver relação durante esse ciclo, ele pode ser fecundado. Só que aí tem um detalhe. Você tem, numa ejaculação, em média, você tem mais ou menos, aí, em média, que eu já falei para vocês também, em torno de 3,5 ml, que a Lenise também já deve ter mencionado, 3,5 ml de espermatozoide, tá? Não só espermatozoide, você tem o sêmen, na verdade. Zé. Oi. Pode falar. Então, eu tenho uma dúvida meio estranha. Sabe quando... Eu perguntei lá no grupo, todo mundo riu de mim, né? Mas tudo bem. Não existe dúvida estranha.
Não existe nem pergunta. Sabe quando você falou que um irmão, quando alguém estuprou a mulher, e a pessoa que estuprou tem um irmão idêntico, e o outro irmão que não estuprou pode ser preso por causa que tem o mesmo DNA e tal, a mulher que foi estuprada, ela não pode identificar pelo pênis? Tipo, tem o mesmo tamanho mesmo? Não, mas é difícil. Vai ser a mesma coisa. Praticamente não vai ter diferença o tamanho, não. Nesse caso aí, ó, não só isso. Estatura vai ser igual, entendeu? Vai crescer igual. Não vai mudar nada. Vai ser idêntico. Agora, e como é que a mulher? A mulher não identifica. Se você colocar, identifica assim, que às vezes acontece de ter um corte de cabelo diferente do outro, alguma coisa assim, né? Mas quando é tudo igual, não identifica. Se o cara quiser enganar a namorada, por exemplo, sair, trocar, né? E sair, sai. É lógico que tem a cabeça diferente, ele tem as coisas que ele fez é diferente do irmão, mas o problema dos gêmeos é que normalmente eles são criados ali muito juntos, né? São criados juntinhos ali. Eles têm basicamente os mesmos hábitos. É muito complicado, tá? Agora, quando eles são criados separados, aí eles desenvolvem características. Você vê que tem até aquela questão que às vezes o pessoal entra no campo da metafísica, fala que eles têm uma interação até, como é que chama aquele negócio lá, telepática, que os caras falam. Um começa a sentir que o outro está passando mal. Eu não vou entrar nesse campo. O meu campo é o campo da ciência, já falei para vocês. Mas você já deve ter ouvido falar sobre isso aí, né? Eu senti que meu irmão estava passando mal, não sei o que tal. Assim, em última instância, eles têm uma ligação esquisita mesmo, entende? É por causa da genética igual. Mas tem uma ligação esquisita mesmo. Mas respondendo a tua pergunta, não dá, tá? Primeiro, não dá para, mas é o tamanho, não sei o quê, para eu comparar. E outro, na hora do estupro, ninguém vê nada, né? A pessoa fica em pânico também, etc. Tal. Ela não vai lembrar de detalhes. Se a pessoa depois mostrar uma foto e é idêntica àquela foto, ela vai falar, pode ter sido isso aí. Aliás, você tem casos no sistema prisional que o irmão ficou anos acusado, por exemplo, de assassinato. Não sei se eu estou falando de estupro aqui, né? Que é um negócio horrível, que é um crime horrível, mas tem irmãos gêmeos que ficou no lugar do outro, certo? Ficou no lugar do outro. Inclusive, óbvio que se ele for visitar o irmão, eles têm aqui todo aquele aparato para evitar um contato maior, porque senão um troca com o outro também, né? O que é assassino sai e tal. É um negócio muito complicado. Agora, dentro dessa premissa aí que a gente estava falando, imagina, 3,5 ml de espermatozoide. Desses 3,5 ml, um homem viável, sadio, que eu digo assim, que não tem oligospermia. O que é oligospermia? O cara ele ejacula normal, 3,5 ml, mas ele ejacula mais o material nutritivo que mantém o espermatozoide vivo dentro da mulher por 3 dias. Então, quer dizer que se a mulher tem relação hoje, numa situação hipotética, ela recebe na tuba uterina o espermatozoide. E não sai, né? A pessoa fala, vou lavar por dentro, vai sair. Não, por quê? Vai sair um pouco, vai sair a secreção, um pouco da secreção. Mas aquilo no dia seguinte, ela fica pingando na mulher aquilo. Porque aquilo entrou no esfíncter e espirrou para a tuba uterina. Então, o que acontece aqui? Isso aqui vai descendo do útero, entende? Então, o espermatozoide fica vivo dentro da mulher até 3 dias. Isso significa que, se durante esses 3 dias, mas então a fecundação ela tem que acontecer só no dia, no ato no ato sexual, daquele dia, no ato sexual daquele dia. Não necessariamente, tá? Daqui 3 dias a mulher pode ovular, aí pode ter um encontro com esse espermatozoide que está armazenado. Aí você pergunta assim, mas como é que esse espermatozoide, ele sobrevive 3 dias dentro do corpo da mulher? Ele sobrevive 3 dias porque ele tem o sêmen, que é o material nutritivo, que mantém ele vivo. Aonde que é produzido esse sêmen? É produzido na próstata. A próstata e a glândula de Cooper no homem é extremamente importante. Porque ela forma um material nutritivo que mantém vivo o espermatozoide. Entendeu? Então, dentro da mulher, 3 dias. E o óvulo da mulher, ele sobrevive 2 dias, porque ele tem material nutritivo também, o ovócito. Então, o que acontece com a mulher? O ovócito dela, a partir do momento que ela colocou o ovócito,
tem 2 dias de vida. E o espermatozoide que ela recebeu tem até 3 dias. Então, o que vai acontecer? Se somar 2 dias de um e com 3 do outro, dá 5 dias. Então, ó, se a mulher ela ovula na metade do ciclo menstrual, no 14º dia, o ciclo é de 28 dias, no 14º dia ela está ovulando, ela está liberando um ovócito fértil, o que vai acontecer então? Como o sêmen dura 3 dias e o ovócito tem vida útil de 2, ela tem que evitar ter relações 5 dias antes, tá? Que é o método que a gente chama aí do método da tabelinha, 5 dias antes da ovulação e 5 dias depois, por causa da sobrevivência gamética dentro do organismo da mulher. Por isso que aí tem gente que usa, só que isso aí é meio doideira, tá? Tem gente que usa esse método aí, ó, 5 dias antes, 5 dias depois, que chama método da tabelinha. Não sei se ouviram falar, se a Lenise deve ter comentado com vocês ano passado. É o método da tabelinha que a pessoa ela evita ter relação sexual durante o ciclo menstrual do 9º dia até o 19º dia, tá? Então, aí você tem lá, o sangramento é o primeiro dia. Aí fica lá 4 dias com a menstruação, com a ruptura do endométrio e descimento do sangue. Você fica 4 dias, 5 dias, no máximo, com o sangramento que vai diminuindo. Aí depois, ó, do 5º dia até o 14º, você vai preparar toda a estrutura do ovário para que no 14º desça o óvulo. Então, ó, aí, assim, o método da tabelinha do 4º até o 9º e do 19º até o 28º, a chance de engravidar é menor, mas não quer dizer que a mulher não possa engravidar, tá? Pode engravidar, sim. Então, por isso que é um método kamikaze, que a gente fala. Por isso que as mulheres optam por tomar, então, um anticoncepcional, as mulheres optam por colocar dispositivo intrauterino, né, que é o DIU, tá? Para evitar a fecundação. Mas o que eu quero chegar com vocês é o seguinte, veja só, esses 3,5 ml, embora ele tenha muito material nutritivo produzido pela próstata para manter o espermatozoide vivo, misturado a essa quantidade, você tem cerca de 250 a 400 milhões de espermatozoides. Nossa, Zé, mas é muita coisa. É coisa para danar. 250 a 400 milhões. Para fecundar um único ovócito. Só depois de fecundado, pessoal, que ele se torna óvulo, tá? A gente chama de óvulo, fala óvulo, ovulação, mas isso é a expressão popular. Na verdade, é ovócito. Se a mulher nunca teve filhos, né, durante a vida toda, ela não teve filhos, então ela nunca produziu óvulos. O óvulo só é formado depois da fecundação e em seguida forma-se o ovo, tá? Aí você tem o ovo. Aí a pergunta que eu faço para vocês é que sim, peraí, o Renato está perguntando assim, Zé, é possível uma mulher engravidar de gêmeos, mas cada um filho de um pai? É que eu falei esses dias atrás, Renato. Sim, é possível, tá? Sem nenhum problema. Isso acontece nos mamíferos, de uma forma geral. Cachorro é assim. Se a cadelinha for coberta por outros cachorros, quando ela está no cio, de vários tipos de raça, tá? Ela pode, então, ter proles, pode ter um pastor, filho de pastor alemão, pode ter filho de pincher, e assim vai. Tá? Pode ter um de cada pai. A mulher é menos provável, mas não é impossível, tá? Então, a mulher, normalmente, quem vai ser pai dos filhos, normalmente é aquele que teve a primeira relação, mas não quer dizer que ela, ao receber mais espermatozoide, não quer dizer que esse também, depois o outro óvulo dela desça e seja fecundado por esse espermatozoide que está dentro dela. Aliás, isso acontece. Isso aí não é só montagem de programas de televisão, como do SBT lá, como é que chama aquele cara, o brigando, Ratinho. Não é só o negócio de montagem do Ratinho, não. Isso pode acontecer na vida real. Tá? A mulher pode ter um filho de um japonês na mesma gestação, gêmeos fraternos, e pode ter um filho de um indiano, tá? Pode ter 2 filhos diferentes. Mas isso é pouco provável, né? É pouco provável por quê? Porque, primeiro, ela tem que ter gêmeos, né? Que já é um detalhe mais improvável ela ter gêmeos diferentes, claro, tá? E segundo, né? Ela ter tido, então, o fato de ela ter tido relação sexual no período fértil com 2 pessoas, isso pode acontecer e às vezes acontece com frequência, tá? Que hoje em dia as pessoas não têm mais o senso, né? E muitas vezes não pensa,
às vezes está numa festa, está bêbada, está drogada, está não sei o que e tal, acaba acontecendo. Ou muda também para o masculino. Está bêbado, está drogado. Para ambos, né? Mas quem fica com a barriga é a mulher, né? O homem não fica com barriga. Você já viu algum pai solteiro? Você conhece aí, Dari? Você conhece algum pai solteiro? O povo fala assim, ó, esse aí é pai solteiro? Você conhece o Dari? Não, eu conheço, não. Você conhece pai solteiro? Eu não. Agora, é o conceito... Agora eu conheço o homem de barriga. Nossa, então, o meu pai tem uma barriga. Mas isso aí é da idade, tá? Eu conheço também barriga, né? Ó, agora pergunta. Agora, quem que fica solteiro? Quem que recebe o nome de mãe solteira? Agora, mãe solteira, você conhece? Então, você tem um problema na nossa sociedade. Mãe solteira tem várias. Velho. Então, sociedade culturalmente machista, né? Por quê? O pai, se o filho é um garanhão, né? Ele engravidou essa, ele tem 3 filhos com mulher diferente. Ele continua namorando, aquela coisa toda, sem problema, tal, porque esse cara é pegador. Esse cara não é irresponsável, ele é garanhão. Eu tenho orgulho do meu filho, né? Grande coisa. Agora, se a menina aparecer de barriga, né? Hoje nem tanto. Hoje, mas na minha época, você não tinha noção como é que era a sociedade, entende? Nossa, olha, essa menina engravidou antes do casamento. Se ela casasse com o indivíduo que ela engravidou, ainda o povo não falava tanto. Falava demais, mas ainda assim, digamos que ela casou grávida, entendeu? Agora, hoje, pelo menos, algumas coisas mudaram, né? Então, o pensamento hoje mudou um pouco mais, as mentes se abriram um pouco mais, as pessoas são um pouco mais, né, inteligentes nesse aspecto, porque se é errado a mulher ser mãe solteira, é errado o cara também ser pai solteiro. Qual que é a diferença? Se houve... Agora, a irresponsabilidade é só... minha filha apareceu grávida, né? Mas se eu tivesse um filho que tivesse engravidado da filha do outro, era um mérito. Igual muitas vezes os pais faziam antigamente, né? Década de 80, até começo da década de 90. O pai, ele tinha uma preocupação do filho dele fazer a opção de ser gay, que ele, aí chegava, por exemplo, 15 anos de idade, meu filho não tem nenhuma namorada, tem nenhuma namorada. O que ele fazia? Ele, pai, que é um negócio absurdo, né? 2 coisas que não entram na minha cabeça, agora eu estou falando uma opinião pessoal minha, tá? Eu não estou fazendo vocês pensarem como eu penso, não é isso não. Eu não gosto muitas vezes da opinião pessoal, eu gosto de jogar a discussão, tá? Para vocês cada um falar a sua opinião. Vou dar minha opinião pessoal. 2 coisas que eu acho, assim, extremamente... O pai que senta e vai beber com o filho. Olha, eu respeito quem tem esse hábito, já vi isso muitas vezes na minha família. Estou bebendo aqui uma cerveja com meu filho. Para mim, né? Eu acho que o pai tem que ser o exemplo, tá? Agora, imagine, então, se eu acho isso um negócio meio abrasivo, um pai beber com o filho, né? Meu filho, mas eu não vou esconder com meu filho. Bom, se o seu filho bebe, às vezes bebe escondido, etc. Tal. Agora, você ser conivente com a prática, eu acho meio tenso. Entendeu? Eu acho meio tenso. Eu acho que aí não funciona muito a educação de pai para filho, né? E é interessante o seguinte, muitas vezes... Acho que, deixar até tudo bem, mas agora, incentivar, ir junto... Mas esse que é o problema. Não, as escolhas, é o que eu estou dizendo. Hoje em dia não dá para você falar assim, você não faz isso, você não faz simplesmente isso. Não, você educa. Agora, as escolhas, chega um momento na sua vida que quem vai fazer as escolhas é você. Não tem jeito. Sempre você vai ter teu pai, a tua mãe do lado, etc. Não. As escolhas são individuais. Se você vai quebrar a cara, você vai quebrar a sua cara. Você pode até parar. Vai ser uma vergonha para o teu pai, de certa forma? Pode ser, mas quem vai quebrar a cara vai ser você. Então é o seguinte, outra coisa. Mas você já viu o pai sentar com a filha para chamar a filha para beber com ele? Porque a filha dele é aquela coisa, aquele conceito de intocada, princesinha, não sei o quê, que ele não aceita. Quando o namorado começa, né, encher o saco em casa, já fica preocupado, porque é filha, né? O menino ele não preocupa tanto. Mas a menina tem aquele conceito machista. Agora tem pior. Antes, o pai, então, de medo de um menino assumir uma postura homossexual, ou para falar para os parentes que o filho tinha iniciado sexualmente, o próprio pai levava a um prostíbulo, a uma paternite da vida. O filho, para pagar uma prostituta para o filho ter iniciação sexual. Agora eu pergunto,
o pai faria isso naquela época, e naquela época muito menos, e hoje, o pai teria coragem de fazer isso com uma filha? Para ela ter, então, a iniciação sexual? Você já pensou? Nem a pau. O pai que teria coragem de fazer isso? Você está entendendo como é que é o conceito machista, que a gente tinha esse conceito machista, etc., tal, da sociedade? Antes era pior, hoje ainda. O pai, hoje, às vezes, ele faz de conta que isso não acontece, né? Mas você não tenta tratar o assunto, né? Se for falar para o teu pai, fica... E se a mãe for falar alguma coisa, porque às vezes a mãe vai dar o toque, tô achando, né, menina assim, tal, acho que o namorado, né, eu acho que o namoro tá meio avançado, etc. O pai fica louco. O pai já fica nervoso, fica, não, minha filha, então vamos acabar logo com isso, eu vou ter que conversar com ela, eu não sei o quê. Geralmente quem trata desses assuntos com a filha é a própria mãe, porque o pai não consegue estabelecer esse diálogo, né? O pai já parte para a ignorância. Por quê? Machismo, tá? Por isso que você tem que ter um canal de diálogo, tanto com o pai quanto com a mãe. Não adianta, porque você tem pai e mãe, né? Porque eu sou um homem, eu tenho que falar com meu pai. Não, isso não existe. Quem te carregou você na barriga durante 9 meses foi sua mãe. Então não existe essa questão, tem que ser essa noção. Então, assim, eu acho assim, muito preocupante hoje na sociedade 2 conceitos que a gente tem hoje. O machismo, que sempre houve, né, isso nunca mudou muito, e o feminismo. As 2 coisas que... Tudo que é extremo, meu caro, tudo que é extremo não faz bem, tá? Não faz bem o lulismo extremado, aliás, fez muito mal, e não faz bem o bolsonarismo extremado, porque é extremo, tá? Aí você sabe o Paulo, professor de história, ele deu um exemplo lá, que, por exemplo, assim, de uma bola. Se você está no extremo de uma bola, e no extremo, tipo assim, ele desenha uma bola assim, se você está no extremo de uma bola, você está quase no... Você tem que imaginar metade, vamos supor, sei lá, esquerdismo esquerda e direita, metade da bola é esquerda e metade da direita. Quanto mais extremo da direita você for, mais parecido com o extremo da esquerda você vai ser. Exato, mas é exatamente isso. Aí você se torna populista, você se torna tudo aquilo que você recusava de enxergar no outro. É exatamente isso. Eu não sou... eu dei exemplo aqui, negócio de política, mas eu estou falando assim, não adianta você ser machista e feminista, 2 extremos. Você tem que ter a mente, né, mais ou menos aberta para ouvir os 2 lados e respeitar as opiniões. Isso que é importante. Então, assim, voltando nessa situação, aí o cara tem assim, eu teve ejaculação. Aí eu pergunto para o Dari, que é especialista em ato sexual e coito, né? Lê muito sobre o assunto, doutor em coito. Coito é uma coisa de ato sexual. Dari. Eu não tô aqui na cabeça. Você tá me quebrando. Hoje é o Gabriel Pérez, é o Pérez. Tô com essa praga na minha cabeça. Mas tudo bem. Eu pergunto para você, é possível agora, eu já respondi a pergunta do Renato, que é possível ter pais, ser filho de pais diferentes, embora improvável, mas é possível agora você ter, são 250 a 400 milhões de espermatozoides para fecundar um único ovócito. É possível que 2 espermatozoides fecundem um único ovócito? É possível ou não? 3 espermatozoides sejam vencedores e consigam fecundar? Acho que não. Tempo, né? É possível. Não, ou só um que é vencedor mesmo? Só a Lenise falava que, tipo, ficava meio que fechado depois que um passa? Isso, você tem a corona radiata que bloqueia, né? Que bloqueia e não deixa o outro. Depende, se 2 chegarem ao mesmo tempo, aí talvez possa entrar 2. Não, mas aí um vai entrar, mas só que se entrar 2, vamos pegar um partido do pressuposto que entre 2. Você tem 2 situações. Se 2 entrarem, primeiro que você vai ter uma alteração cromossômica aí, né? Porque o ovo ele é feito para receber a cabeça do espermatozoide a partir do acrossomo, que é formado pelo complexo de Golgi, ele é feito para receber o pronúcleo masculino, um pronúcleo. Se acontecer uma fusão tripla aí, e primeiro que esse ovo não vai ser viável, mas mesmo que aconteça, se você tentar isso em laboratório, aconteça, etc. tal, você vai ter um problema seríssimo cromossômico já no início, tá? Então, ele pode até começar a desenvolver, mas não quer dizer que ele vai adquirir viabilidade. Ou você pode partir para um sistema totalmente teratológico ou teratogênese. Você vai ter uma mutação mesmo, tá?
Aí você quebrou o princípio vital da formação do ovo, que é diploide, tem a metade da ploidia da mãe e a metade da ploidia do pai. Até na divisão meiótica, você pode ter a segmentação e, principalmente, quando você pega lá a fase da anáfase, quando você tem os cromossomos, aí pode mais cromossomos para um lado, né? Aí você tem o caso das trissomias, síndrome de Down, Turner, Klinefelter. Tá? Aí você tem os casos aí daquilo que a gente chama de anomalias cromossômicas, tá? Isso pode acontecer. Mas isso não tem nada a ver com 2 espermatozoides fecundaram um óvulo. Então, normalmente é um mesmo, e é travado atrás. E uma coisa também que hoje sabe-se que mudou, sempre quando entra a cabecinha do espermatozoide no óvulo, entra também a cauda. Antes o pessoal achava que a cauda ficaria do lado de fora para degenerar do lado de fora. Não. A cauda se degenera, tá? Dentro, ela sofre a degeneração dentro do óvulo, tá? Ao liberar o pronúcleo. E outra coisa que você perde do pai, né? Que na região do pescoço e da cauda, você tem uma intensa quantidade de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias paternas, todas elas são desprezadas. Você recebe do óvulo da tua mãe todas as mitocôndrias da tua mãe. Então, o DNA mitocondrial que você recebeu é da tua mãe, é da tua linhagem materna. Não tem nada do teu pai, tá? Porque veio do ovo da tua mãe. Então, esse é o DNA mitocondrial que nós temos. Aí tem um detalhe. Aí tem um problema. Você fala assim, e com relação à pessoa que toma um anticoncepcional, então, analisando nesse prisma? Será que tem alguma relação entre o uso do anticoncepcional, que nada mais é do que a pílula, ela é aquilo que nós chamamos de anavulatória, ela impede a ovulação na metade do ciclo menstrual? Será que é possível a pessoa que utiliza anticoncepcional, quando ela resolve engravidar, ela tem mais risco de ter filhos gêmeos, e gêmeos dizigóticos, ou gêmeos fraternos? Será que tem mais propensão ou não? O que vocês acham? Uma mulher que toma anticoncepcional durante 5 anos, casou agora, mas eu não quero engravidar de imediato, vou esperar, que eu quero primeiro trabalhar, comprar minha casa, não sei o que, babá, aquela história que todo mundo fala. Ela tomando anticoncepcional, tem mais chance? O Renato acha que sim. Ela tomando anticoncepcional, tem mais chance. Zé, a Mariana perguntou aqui, que eu esqueci, agora que eu vi aqui, Mariana. Ela pode engravidar durante esses 3 dias? Sim, pode engravidar. Durante os 3 dias que tem viabilidade. Pode engravidar. Desde que ela tenha ovulação durante esses 3 dias. Tá? E aí? Por que a gente tem muitos casos de gêmeos fraternos? Será que gêmeos fraternos é uma questão genética? Não é uma questão genética. Você guarda bem isso, tá? Os gêmeos monozigóticos, que são os idênticos, aí é fácil. Você tem um único ovinho ali que foi formado, então você teve a fecundação, um espermatozoide e um ovócito, formou um único ovo. Só que esse ovo, quando ele começa a dividir em células embrionárias, que a gente chama de blastômero, ele vai dividindo em 2, 4, 8, 16, 32, ele vai multiplicando essas células, tá? Só que no mesmo ovo, até formar o embrião. A blástula, o blastocisto, até formar a gástrula, a neurula e forma um embriãozinho, tá? Só que tem um problema. Às vezes, no início do processo de divisão do ovo, acontece isso aqui, ó. O ovo está se dividindo em mais de uma célula, ele se divide, ele racha. E quando ele racha, aí acontece esse problema. Indivíduos clones são geneticamente idênticos. Então, gêmeos univitelinos é um espermatozoide e um óvulo. Não muda, um ovócito. Agora, já os gêmeos dizigóticos vai depender, tá, do número de óvulos que a mulher liberou naquele ciclo e se nesse ciclo ela teve esses óvulos fecundados ou não. Ah, então, Zé, se ela teve uma superovulação nesse ciclo, às vezes desceram 2, 3, 4, até 8, tem casos catalogados até mais, tá? De óvulos no mesmo ciclo. Mas isso é normal a mulher liberar mais de um óvulo? Não é normal. Liberar 2 até acontece. Mas liberar 3 no mesmo ciclo não é normal. Quando que se torna normal? Quando a mulher está tomando a pílula, para que ela está tomando a pílula? Para evitar a ovulação. Então, se ela está tomando a pílula para evitar a ovulação, o que acontece? Ela fica, durante o período que ela está tomando a pílula,
ela menstrua, tem a ruptura do endométrio normal, mas ela não está ovulando, tá? Ah, não está ovulando, Zé. Então, ela parou de ovular naquele período. Tem mulher que fica 10 anos tomando pílula, dos 20 aos 30, ou dos 25 aos 35, para resolver ter filho. Aí, o que vai acontecer? Nisso, o Renato tem razão. Ela parou de tomar o hormônio. O que o hormônio faz no corpo da mulher? O hormônio, que é, por exemplo, o etilil-estradiol, você tem ali praticamente, tá? O estrógeno, que é o hormônio feminino, que dá a caracterização feminina no corpo da mulher, e a progesterona. Progesterona é o hormônio para a gestação, progestação. Então, ó, a associação desses hormônios, se você mantém essa associação alta, é como se a mulher ela tivesse grávida, ou quase grávida, vamos chamar assim. O nível hormonal dela é de uma mulher grávida. Por isso que ela não ovula durante o período que ela está tomando anticoncepcional. Aí, aqueles dias que ela dá aquela paradinha, quando é de 21 dias, que ela toma o comprimido, ela dá aquela paradinha, ela para, o nível hormonal cai, ela tem ruptura do endométrio, ela menstrua. Tá? Então, como assim? Tipo assim, se a mulher ela está tomando anticoncepcional durante muitos anos, por isso que tem o risco cancerígeno aí. Ela tem, então, uma concentração hormonal quase de uma gestante, parecido com a de uma gestante. Então, ela mantém essa concentração muito alta, e isso pode favorecer, por exemplo, a proliferação de uma célula de forma que não dá para controlar, que eu já mencionei para vocês, uma enzima proteica, que é a telomerase. Ela começa a repor as pontas do cromossomo, aí pode aumentar a propensão da pessoa ter câncer, tá? Então, voltando no aspecto, a mulher que parou de tomar um anticoncepcional, agora quer engravidar, como ela não está ovulando há muito tempo, ela pode sofrer um processo que nós chamamos de superovulação. O que é superovulação? Aí descem de uma vez, tá? 2 ou mais óvulos, tá? Ou ovócitos. Ah, Zé, então desceu. Aí ele vai ser fecundado, né? Aí se ele vai ser fecundado, Zé, desceram 5. Aí eu tenho 5 gêmeos, tá? Desceram 8. No último caso que eu me lembro, nos Estados Unidos, uma mulher, 8. Aí desceram 8. Octagêmeos, pentagêmeos, octagêmeos. Então, um negócio muito louco. Nasce tudo pequenininho, aquela coisa toda. Outra coisa também que estimula também, tá? É pessoa que faz tratamento para engravidar, às vezes tem dificuldade, etc, tal, faz tratamento para engravidar. E, às vezes, o grande problema de não engravidar, para a gente terminar aqui, não está na mulher, às vezes está no homem. Tem muitos homens que nascem com um problema conhecido como oligoespermia. O que é oligoespermia? O cara, ele ejacula os 3,5 ml, não tem problema, só que a maior parte do que ele ejacula é material nutritivo, de gametas mesmo, em vez dele ejacular de 250 a 400 milhões de gametas, ele ejacula, sei lá, 25 milhões. Então, ele tem baixa concentração de gameta no sêmen ou no esperma. Então, isso dificulta a mulher engravidar. Tem mulher que faz tratamento para engravidar, durante muitos anos nunca consegue engravidar, mas o problema estava no marido e não nela. Tá? O marido que tinha baixa produção de gametas. Então, ele que tinha que ter feito o tratamento, ou feito um tratamento in vitro, faz a fecundação in vitro e deposita no fundo uterino da mulher. Tá? Mas por hoje tá bom. Depois a gente vai sair um pouco da genética, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre esses assuntos aí pertinentes à reprodução. Vou fazer a nossa chamada aqui, rapidamente, vocês vão ter agora o intervalo de vocês. Chat, pessoas. Vamos lá. Alana. Presente. Amanda. Presente. Ana Júlia. Beleza. Ana Laura. Beleza. O Eduardo. Beleza. Stephanie. Presente. Gabriel tá aí. Giovana. Beleza. Gustavo. Presente. Beleza. Igor. O Igor dormiu. Isabelle Martins. Isabelle Insert.
Hoje Isabela Incende está presente. Ó, João Pedro Silvério. Isadora. Esqueci da Isadora, pô. Hoje a Isabelle Sente que está presente, a Isadora está presente. João Pedro Silvério, João Pedro Calheiros. Presente, Zé. João Pedro Santos. Presente. Júlia Helena. Presente, Zé. Beleza. Leonardo. Presente. Lívia. Beleza. Mariana Baroni, Mariana Vitória. Beleza. Murilo. Presente, Zé. Nicolas, beleza. Nicolas. Beleza. Paula. Presente. Beleza. Rafaela Mariose. Beleza. A outra Rafaela. A outra Rafaela não está aqui hoje. Renato. Tainá. Thalita. Beleza. Tamires. Tiago. Túlio. O Vitor. Luma, esqueci, Zé. Acho que eu não falei teu nome, eu pulei, Luma. Beleza. Vitor Vinícius. Beleza. Presente, Zé. Beleza. Iris. E o Yuri. Presente. Beleza, então, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem. Túlio também está presente. Já vi aqui, Túlio. Colocou aqui presente.